Estando gravando. Ótimo. Então, vamos lá. Para todos que estão aqui, olá. É um prazer estar com vocês aqui online. Nós vamos começar agora nosso Clube de Class de hoje, com um assunto extremamente interessante que vai de encontro ao raciocínio que a gente tem feito nas outras aulas, tá? Nós vamos falar sobre desoclusão e principalmente sobre desoclusão te dá asas. É uma paródia, claro, com o Red Bull, mas com a mesma intenção, que é exatamente a gente ter algo que possa te dar um up no seu diagnóstico e planejamento. Então, então a gente tem aqui, vamos lá. Eu não estou vendo o áudio mais de ninguém. Ótimo, já apertei. Muito bem, então vamos lá. Esse assunto ele está dentro de um outro assunto que são os princípios da desoclusão. E olá, doutor Leandro, tudo bem? A gente está aqui, para vocês saberem, a aula está acontecendo pela plataforma WebEx, tá? Se quiser saber algum suporte, desoclusão.com.br. E aqui no Instagram eu estou só mais gravando a minha voz com um outro ângulo. Então, a aula de hoje é sobre um dos princípios que são importantes da desoclusão e que é o nosso manual que nós fizemos, eu, o Dr. Christian Toledo, que está aí online. Nós fizemos justamente para mostrar para vocês a importância que se tem em conhecer e saber sobre a desoclusão. Para quem não me conhece, esse rapaz aí sou eu. Eu me chamo Marcos Laboicieri Júnior. Eu sou aqui de Brasília e sou formado em reabilitação e sou um apaixonado por estudar e entender como que a desoclusão ou o assunto como oclusão podem influenciar e muito a sua forma de pensar, de planejar e principalmente te oferecer uma possibilidade de longevidade dos resultados, né? Que é o que a gente já tem conseguido aqui mostrar através das outras aulas. Dentro do e-book, eu sugiro para quem está me ouvindo que baixe o nosso manual. O e-book é muito simples, é só entrar no nosso site, desoclusão.com.br. Lá você vai ter o nosso e-book para você poder baixar. E hoje nós vamos falar de um princípio número 5, que é veja de longe as interferências através do articulador. Então, para quem já conhece, tem muita gente que não conhece, por isso que eu estou fazendo essa pequena introdução. O nosso e-book é dividido em duas partes. Uma parte que a gente chama de na prática, que é um conteúdo mais palatável, mais simples, mais gostoso de falar, de você participar. E um conteúdo um pouco mais denso para quem tem interesse de saber mais aprofundado as coisas que estão relacionadas com a desoclusão. Esse conteúdo está muito simples, muito bem resumido, muito legal. E para você entender, para quem está chegando hoje aqui no nosso Clube D, para quem quer entender isso bem, o Pedro não está conseguindo o áudio. Eu sugiro entender esse princípio número 0. O primeiro princípio, que é o princípio 0, ele fala da relação do que é realmente a desoclusão e como que ela funciona. Tendo esse princípio em mente, vai ser mais fácil você conseguir ter resultado. Então, a gente tem que entender que todo o sistema do aparelho estomatognático ele está interligado. Articulação, músculos, dentes, sistema nervoso central.
e todos os outros envolvidos no aparelho ortognático. Mas o importante é entender é que para você ter a credencial aí de Clube D, você precisa entender uma coisa muito importante, que é a relação dos músculos. Eu sempre, em todas as aulas, eu faço essa mesma introdução, porque é o básico para quem quer entender isso. Então a gente tem masseteres, ou masseteres, depende como tiver aí na sua a tradução atual, porque diz que hoje chama masseteres, tá? Enfim. Você tem masseter, você tem temporal e você tem os pteroideus, que são dois músculos que ficam, um que vai para frente e outro vai para o lado. Tem vários outros, mas eu gosto de pegar esses três, que com esses três você consegue entender bem como eu dizer. Quando você tem masseter, é um músculo extremamente parrudo, a extensão e a origem deles são parecidas de tamanho, de comprimento, e é um músculo extremamente forte. Já o temporal, ele já é totalmente diferente, né? Enquanto que o masseter parece um trator, ele não pensa, ele faz, ele é bruto, ele foi feito para fechar mesmo. Já o pteroideu, ele já tem uma outra pegada. Já a pegada faceada, ele começa aqui atrás da sobrancelha e vai até atrás da orelha. Então, é um músculo extremamente faceado e ele se une num ponto só aqui no processo coronário da mandíbula. Ou seja, ele lembra muito mais um paraquedas, que quer equilíbrio, que consegue oferecer equilíbrio, do que um músculo de força como é o nosso masseter, ou masseter. Agora, os músculos mais interessantes desses grupos que eu gosto muito de entender são os pteroideus, medial e lateral. Os dois músculos, eles funcionam como rédeas. Exatamente, cavalos enormes são guiados por rédeas extremamente finas. Então, os músculos os músculos que fazem o movimento de oclusão, tanto para arrastar para o lado, quanto para o outro, e para frente, são músculos planejados extremamente delgados, finos. Agora, quando você tem algo que interfere nesse processo, você vai ter a necessidade de agrupar novos músculos para resolver o mesmo problema. Então, essa é a grande sacada da desoclusão. Por isso que, quando você tem um toque posterior, não toque só no canino. Quando você tem toque só no canino, os músculos da força, do equilíbrio, eles são desligados. Agora, quando você tem um problema de equilíbrio, os músculos são acionados. Então, se você faz um movimento para a direita e toca só nos caninos, você vai ter ativação só do pteroideu lateral, de certa forma. Se tiver um toque, por exemplo, no molar, um toque no pré, ou o que for, a gente começa a ter uma situação onde existe um problema que precisa ser observado, porque vai gerar situações clínicas indesejadas, como, por exemplo, a bifrações. Um molar, ele foi feito para durar muitos anos. As nossas guias anteriores, que protegem todo o sistema, elas foram desenvolvidas, é a grande a prova da nossa evolução no sentido odontológico. O que faz um molar durar 100 anos não é o esmalte e a dentina só, porque muitos outros animais têm esmalte e dentina também. O que faz durar é que a força é axial, não é longitudinal. Então, se você tem uma força axial no molar, vai durar bem. Agora, põe força lateral, você vai gerar problemas. Vai gerar problemas que vão desde perda de estrutura dentária ou perda de estrutura periodontal. Não tem por onde fugir. Ou até um envelhecimento precoce do processo do endodôntico. Ou seja, um estresse que gera, às vezes, uma situação de dentes que precisam fazer tratamento endodôntico sem ter uma cárie ou sem ter nenhuma situação mais relevante. Muito bem. Tendo isso em mente, né, que tudo isso está relacionado, que os dentes, que os dentes estão tentando se movimentar e esses movimentos precisam estar orquestrados para que tudo aconteça muito bem, né? Eu acredito muito que quando você começa a entender isso,
você começa a atingir resultados incríveis. Não é à toa que Dr. Arbex fala muito sobre isso. Mostra cada vez mais a importância que se tem no apoio da desoclusão. Quanto mais equilibrado tiver a desoclusão, melhor será o seu resultado final. E aí, fechando essa parte introdutória, muscular e de dinâmica, porque isso é a desoclusão. O básico da desoclusão, você precisa entender isso. A gente parte agora para outra análise. Tem alguém que está sem áudio, acho que a Natália está sem áudio aqui, está falando. O ícone dela, né? Então, a gente vai falar do princípio número 5, que é o quê? Então, princípio número 5, que é o quê? Depois que a gente estuda a fisiologia da oclusão e a fisiologia da desoclusão, a gente começa a ter uma situação onde o problema às vezes não aparece clinicamente. Você precisa de ter ferramentas para você conseguir enxergar aquele processo. Então, nisso vem o articulador semi-ajustável. Quando eu comecei a montar essa aula lá atrás, eu pensei o que eu vou falar sobre articulador semi-ajustável. E eu vou falar um pouco da montagem do articulador, que eu acho que é o ponto principal, mas o principal mesmo vai ser como olhar esse articulador. Então eu vou passar rápido na montagem, mas vou tentar mostrar o máximo de princípios possíveis. Quero que vocês observem bem. E depois nós vamos falar de como olhar isso, né? Como isso ser reproduzível e o que isso pode significar no nosso tratamento. Tá bom? E depois também nós vamos falar sobre a importância disso tudo associado com o encerramento. Porque se você fazer encerramento numa situação onde né, uma situação onde você tem relevâncias, né, nós vamos falar. Bom, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, é muito importante, existem centenas, acho que centenas não seria exagero, mas dezenas de modelos de articuladores semi-ajustados. Tá? Já testei alguns, não testei todos aí, desses que estão no slide. Já testei bastante deles. Para lembrar, o pessoal que está no Instagram, para poder assistir a aula, tem que estar na plataforma Webex. Manda um e-mail para o suporte@desoclusão.com.br que vão te passar o link, tá? Se você quiser estar vendo os slides, porque aqui no Instagram só dá para mim ver, né? Que não é tão ruim assim também, né? Mas não dá para ver os slides, né? Enfim. Então, eu, junto aqui com vocês, eu adotei um articulador que eu vejo que ele é muito, muito, muito útil para o nosso caso. Aí, a gente tem o quê? Esse articulador aqui, da BioArt, tá? Eu não tenho nenhuma conexão comercial com a BioArt, infelizmente. Esse articulador, ele tem várias vantagens que eu quero mostrar para vocês, né? Eu vou mostrar aos poucos. Então nós vamos focar principalmente nesse articulador da BioArt, que é o A7 Plus. E vou explicar por que eu gosto mais dele. Apesar de que, para você ter resultados, você começar a enxergar isso, você não precisa estar... saiu aqui os slides, espera aí, mudou tudo. Você não precisa estar com a A7 Plus necessariamente. Você pode estar com qualquer articulador que tenha esses princípios, que eu vou falar agora. Tá? Vamos lá. Quando a gente começa a falar de articulador,
Uma ferramenta muito importante, né, que alguém até pediu para eu falar sobre ela, são as ferramentas, o arco facial. O arco facial é extremamente importante, porque é ele que vai estar registrando o, o, o. Opa, a Jéssica está compartilhando a página dela aqui. Desculpa, gente, vamos voltar aqui. Pronto. É porque a gente, se alguém apertar para participar, ele libera para participar. E às vezes a pessoa aperta sem querer, não tem problema. Vamos lá. Então, quando a gente tem situações clínicas, algum tempo atrás, algumas pessoas criticavam um pouco o arco facial. Né? Falou que não precisa, que não faz diferença, mas sim, faz diferença e é muito grande. Quando você tem a montagem do arco facial, você tem a relação da maxila, base do crânio, com o seu plano oclusal. Eu vou mostrar isso para vocês na prática já já. Então, eu vou primeiro falar, depois no final a gente tira essas dúvidas, tá, Vinícius? Porque senão eu não consigo tocar o barco aqui. Vai anotando as perguntas aí, tá? Então, assim, o arco facial, existem vários tipos de arco faciais, tá? Vários modelos que tem no mercado, mais práticos, menos práticos, um que desmonta, um que monta. Digamos que, independente do tipo de arco facial que você vai usar, ou da marca, ou do modelo, o importante é que você precisa ter uma referência da base do crânio com a maxila. Se a base do crânio está assim, a maxila está assim, assado. Sabe, essa visão tridimensional, a maxila está estável, né? A base do crânio é uma referência estável, e você tem maxila desse jeito, assim. Então, essa referência que o arco facial vai te dar. Como eu falei, eu vou mostrar o jeito que a gente faz, vocês vão entender por que a gente faz, e, e vão ter outras formas de se mostrar a mesma situação. Você vai adotar o que você achar melhor. Mas o importante é vocês entenderem assim, que eu preciso ter uma relação, uma referência dessa forma. Depois, a gente tem a próxima, que é a questão de como registrar a relação maxila-mandíbula. Vou falar sobre isso também. E por fim, associar tudo isso com exames complementares, como tomografia, ressonância. A gente faz tudo isso também combinando esses detalhes. Agora, presta atenção. Os movimentos anteriores que servem para proteger o sistema. Então, a gente precisa identificar esses movimentos, essas interferências, para saber se essas situações podem ou não influenciar negativamente do nosso resultado. Agora, vamos falar da prática clínica. Tá, como é que funciona isso? Basicamente são 3 passos extremamente simples, mas extremamente eficientes. Precisam ser executados com extrema eficiência. O primeiro deles parece bobo, mas não é, tá? Que é o quê? Tomada de montagem e transformar isso em modelo de gesso. Eu não vou ensinar moldagem aqui, material de moldagem, tipo silicone, adição, alginato. Aqui a gente não vai ter tempo para isso. A gente tem mais 40 minutos. O que eu quero explicar para vocês tenham em mente que quanto mais preciso for a sua moldagem e quanto melhor for o tipo de gesso que você estiver utilizando, mais eficiente vai ser todo, porque qualquer ângulo errado, qualquer distorção que você tenha, pode te gerar um falso diagnóstico. Então, tomar muito cuidado com essa primeira etapa. Depois, a segunda etapa, é a questão das tomadas de referência. Então, você vai ter o arco facial, que eu vou mostrar para vocês como que a gente monta o arco facial rapidamente. E depois, como que a gente faz o registro da maxila com a mandíbula.
O registro da maxilocandidiula também, gente, vão ter centenas de formas diferentes de se fazer. Tem gente que usa Zanata, tem o Palmieri, tem o Bernasa, tem diversos autores maravilhosos que vão estar ensinando diversas formas. Né? O que eu vou mostrar para vocês, a forma que eu faço é muito parecida com o que o Bernasa faz, do que o Palmieri faz, que outros grandes mestres que falam sobre o assunto fazem. Mas algo que eu quero passar para vocês é a importância que se tem entre registrar a relação da maxila com o crânio e a maxila com a mandíbula. Só que em qual posição? A posição, quem já conhece o Clube D já sabe que a gente chama essa posição de PFM, posição fisiológica da mandíbula. Eu não gosto muito de chamar de RC, por quê? Motivo muito simples. RC é uma posição anatômica que gera até controvérsia, porque existe uma posição mais antero-posterior, 2 milímetros para cá, 3 milímetros para lá. Então, o que a gente gosta de dizer é que a gente, usando o desprogramador muscular, nós vamos, a própria musculatura vai direcionar a mandíbula para a posição mais confortável possível. Então, essa posição confortável é o que a gente quer conseguir com o resultado. Tá legal? Tá legal? Então, dentro desses princípios, a primeira coisa que tem que fazer é montar o arco facial. Eu trouxe um amigo aqui, porque eu ia pôr isso da doutora Dayana, mas ela não gostou muito da ideia, não. Eu vou mostrar para você. Olha só. Esse aqui é o meu amigo. É o nosso paciente de hoje. As dicas básicas. Uma das dicas básicas que eu vou passar para vocês. Peraí, deixa eu só desligar o áudio aqui. É que. Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês. Deixa eu só posicionar aqui. O arco facial, ele tem vários pontos importantes. Primeiro aqui o ouvido, né? Gente, uma de cada vez, Henrique. Deixa eu só arrumar aqui o áudio da galera. Beleza. Ótimo. O ponto do ouvido, o ponto do naso e o ponto da maxila. O garfo, ele tem que estar o mais perpendicular possível da maxila. E, com relação ao ponto do naso, é interessante você saber que a minha é para cima, não é para baixo, ela é para cima. E ela vem justamente para medir essa distância aqui, que fica no ponto entre os dois olhos, exatamente aqui. E aí, esse registro pode ser feito no material esse como Zeta Labo, que é mais higiênico, mais interessante, ou pode ser feito também com Godiva também, que também deixa de ser higiênico também, só se tirar. O fato é que você tem que olhar para o seu arco facial e ele tem que estar paralelo às pupilas. Nosso paciente aqui não tem pupila, mas imagina a pupila, olha aqui. Tá? O ponto naso mais central possível, esse número 1, 2 ou 3, que mostra a largura da maxila
é um número que não é muito importante agora nesse momento, mas isso aqui vai transportar as informações da base do crânio, de toda a base do crânio, para a nossa montagem. Então, você tendo as referências tomadas nessa posição, desse registro, você tira isso do paciente e já aqui e você tira isso do paciente e transporta essa informação que foi colhida aqui na posição da maxila com relação à base do crânio, e aí você consegue ter. Isso aqui é importante. Alguns dizem que não precisa, que pode usar um platô para determinado, uma média. Depende do que você vai fazer com o seu articulador. Se você está querendo fazer uma prótese total para mandar para o laboratório, tudo bem. Não precisa disso. Você vai criar o que você quiser. Mas se você quer diagnosticar um paciente que tem todos os dentes na boca, sabe o que está acontecendo, essa referência vai ser muito importante. Tá? Muito bem. Além da Godin, você pode usar silicona. Oclusoflast, aqui o Zezeta Labo. Você tem que ter assim, o máximo de situação onde você tem o encaixe, você consiga ter certeza do resultado. Então, olha aqui como é que é agora. Ó. Depois que você registra o arco facial, e aí vem a importância. O que eu quero que vocês entendam do que a gente está falando. Porque para não gerar ruído da informação e, de repente, desconforto desnecessário. Por exemplo, a gente está falando de uma situação extremamente específica, que é montagem articulador para diagnosticar desequilíbrios e sua oclusão. Esse tipo de montagem vai gerar, com certeza, algumas situações específicas. Então, essas situações específicas que eu quero identificar. É diferente eu montar um articulador para mudar para o laboratório para um preparo de um pré-molar, por exemplo. Se você vai fazer um preparo onde você não vai querer diagnosticar nada, porque é só fazer 3 dentes, você bota em MH mesmo, mordida. Às vezes nem precisa se preocupar também com essa relação maxila-mandíbula, ou maxila-crânio. Tá? Outra coisa que a gente usa muito é o jig. É o jig-poa. A forma de se registrar a relação da mandíbula com a maxila, a gente usa a técnica de Lucia. É uma técnica antiga, mas extremamente eficiente, onde ele mostra que se a gente conseguir criar um platô anterior e desse platô um ponto único da mandíbula, esse platô vai ser uma referência e você vai desprogramar a musculatura. Porque o que acontece? Quando a pessoa tem uma báscula articular, um fulcro, a mandíbula é elevada na MH para uma posição extremamente confortável para a musculatura. E essa situação muitas vezes não é aquilo realmente favorável. Então, o que acontece? O paciente, a musculatura fica viciada naquela posição. Então a gente tem que desprogramar. Em situações mais críticas, a gente pode usar um desprogramador mesmo, que é como se fosse uma placa de Howling, que toca aqui embaixo, que só toca no vizinho inferior, e essa placa de Howling, ela vai fazer com que não haja nenhum toque posterior. O segredo é não haver nenhum toque posterior, só um toque anterior. E se o paciente não tiver nenhum dente? Se o paciente não tiver nenhum dente, eu vou mostrar uma outra situação, daqui a pouco, um caso clínico, onde o paciente tem um protocolo superior e inferior. E como é que você vai registrar isso? O paciente não tem dente. Ou então, se o cara não tem os incisivos, você pode fazer uma base de acrílico com um ponto anterior. Não importa como você vai conseguir. Desde que você consiga um ponto anterior
E esse ponto anterior, ele não gere nenhuma interferência quando o paciente vai para o lado, para a esquerda, para a direita, para frente e para trás. Então, essa situação específica, ela vai ser extremamente utilizada, como, por exemplo, o próprio Flampator. É isso mesmo, é muito parecido com a situação do Flampator. O importante nessa situação, nessas questões, é você ter, no geral, uma estabilidade anterior. E o paciente poder fazer movimentos laterais. Gente, é incrível. O paciente que tem problema na desoposição, quando você coloca um platô desse, a primeira vez que ele vai fazer um movimento lateral, ele chega treme, a musculatura não está nem acostumada com aquilo. O dispositivo do Zanata, muito prático também. Então a gente tem vários dispositivos. Eu uso o Godiva, eu acho extremamente prático. No curso que a gente vai dar, eu vou mostrar como usar o Godiva. A gente faz isso em 5 minutos. E é barato, é simples, resolve. O dispositivo do Zanata é muito bom. Gente, assim, ó. O importante é você ter um platô anterior e um toque só anterior. Desprograma o mandíbula. A posição. Relaxa. Normalmente, dependendo da situação, o paciente fica alguns minutos fazendo o movimento direito para frente, para trás, para frente, para o lado, para frente, para trás. E nós vamos mostrar nos casos que a gente monta, às vezes, antes com certeza, durante, depois. A montagem articulador é um protocolo que a gente faz sempre. Depois que você registra, você vai montar isso. E eu, particularmente, a Natália, eu acho que me perguntou como é que eu faço isso. E o que a gente faz, tá? Assim, lá no consultório, a gente manda para o laboratório vazar. O laboratório manda um modelo vazado, já recortado, bonitinho. Esse que vocês vão ver aqui agora. E eu gosto de montar os meus casos. Eu gosto de montar meus casos por um motivo muito simples. Eu preciso ter precisão. Quanto mais preciso for minha montagem, mais eu vou ter acesso ao controle de como que tá. Então, eu gosto de montar. Então, a dica é, põe aqui, montou, aí olha só, olha esse caso que está aqui na slide, para quem está assistindo aqui na plataforma Webex, quem tiver no Instagram precisa entrar na plataforma para ver. Mas, se você observar, vai dar para ver relação. Uma coisa que vocês vão começar a ver, vão aprender a olhar no articulador, é olhar por trás do articulador. Por trás do articulador. Sempre começar a olhar por trás. Vocês vão ver que muitas informações você vê quando você olha por trás. Então você coloca aquele modelo que você moldou. E esse modelo, ele tem que estar encaixado de uma forma que não pode ter báscula, não pode ter interferência, não pode ter nenhuma situação de retentividade. Então, o Fábio está sem áudio. Então, assim, o que vai acontecer? Você tem que ter isso estável. Então, quando você vai fazer com esse material aqui, ó, tem que tomar cuidado, porque ele é craque em criar, às vezes, pequenas retenções e você encaixa o modelo, pensa que está encaixado, mas não está. Então, a sugestão que eu dou para quem usa o Zeta Labo é cortar os excessos. Corta os excessos para você enxergar o máximo que você puder. Já vou mostrar por quê. Mas o importante é que no Zeta Labo tem que cortar os excessos. Aqui, no caso da Godiva, como ela registra, ela não fica retentiva de forma alguma, então dificilmente a gente tem esse problema. Aí você começa a ver palatino, se está bem encaixado, se não está bem encaixado. Gente, olha sempre por uma visão interna, anterior e posterior. Depois que a gente coloca isso, vem uma coisa muito importante que eu gosto. Aqui vem uma dica. Esse ângulo decisivo, tá? E ângulo de Bennett, normalmente, quando a gente está na parte diagnóstica, a gente deixa na média, né? Que é 30, no caso do ângulo decisivo, e no caso do ângulo de Bennett, 15. Quando que a gente muda isso? Quando a gente tem já outros elementos que vão estar mostrando que precisa ter alteração, principalmente quando for encerar.
e será e avaliar a tomografia junto. Eu vou explicar isso aos poucos. Agora, uma coisa que eu gosto aí, para que fique a dica sobre o articulador, se você for comprar um articulador novo, eu gosto muito do A7 Plus, por quê? Porque ele tem essas travas aqui, ó. É muito prático. Muitos articuladores tem trava lateral, tem trava de outro jeito. Eu não estou dizendo que os outros são ruins. Só que esse aqui eu acho muito prático. A trava é aqui, ó. Você faz aqui, ele trava e destrava. Ó. Destravou, travou. Agora está nem mais travado. Depois que está destravado, ele tem uma coisa que é legal, que é essa borrachinha aqui, ó. Se vocês conseguem enxergar aqui, ó, tem uma borrachinha. Quando você vai fazer o movimento lateral, ele faz uma certa resistência, sabe? Facilitando o movimento para gerar uma certa, sabe? É mais estável fazer o movimento com esse tipo de articulador. Então, eu gosto muito da A7 porque ele é fácil de travar e destravar. Vocês vão entender o que é o travar e destravar. E ele tem essas borrachinhas aqui que facilitam, com essas borrachinhas aqui próximas, que facilita aí o andamento. Aí, aqui o clima de Brasília está ótimo. Outra coisa importante é que quando você colocar... uma coisa interessante. Uma outra dica para quem vai começar a trabalhar com articulador. A BioArts tem várias bases, tá? Modelo de bases. A que eu recomendo vocês terem é essa base que é imantada. Essa base, ela não sai. Você coloca aqui, trava, ela fica no articulador. E os modelos ficam conectados. Eu não estou fazendo propaganda de cerveja, tá, galera? Pode ser qualquer garfo, qualquer tampinha de qualquer garrafa. E vocês vão colocar e ela vai imantar, ó. Vai encaixar perfeitamente. Tanto no superior quanto no inferior. Ou seja, se eu pegar um outro modelo aqui, ó. Eu não... Olha a praticidade que é. Vou pegar um modelo aqui encerado para vocês. Só para vocês verem, encerado pela doutora Dayana. Olha o enceramento dela, que lindo. O pessoal que mexe com enceramento. Olha aí, coisa mais linda, né? Aqui. Então, a gente pega... aqui, ó. Colocou, olha. Olha que facilidade. Aí. Enquanto que aquele outro que vem o biscoito, né? Que você coloca o biscoito, aí você tem que desparafusar aqui. Isso gera o quê, gente? Cada coisa dessa vai levando a imprecisão. Cada imprecisão que você tem, ela pode levar a erros no diagnóstico. Então, eu estou falando de detalhes para vocês, que para quem quer ter convicção do que está fazendo e falando está certo, vão fazer diferença. Então, esse detalhe do encaixe é importantíssimo. Você pode mudar de articulador, claro que tem que fazer fazer um controle em todos, ficarem iguais, mas você pode ter 10 articuladores ou 3 articuladores e 50 modelos. E é fácil de tirar e pôr. Então, mais uma dica aí, ou seja, se vocês forem comparar a 7 Plus, compra a base diamantada. A base não é tão cara, e os anéis você pode comprar depois, ou pegar aí no final de semana, tantos pinhas de cerveja, e depois que acabar também pode até reaproveitar, inclusive. E aí vem uma dica interessante. Todo esse trabalho foi montado pelo Dr. Christian, né, com a supervisão da doutora Dayana. Então, o que acontece? Você faz uma estalactite de um gesso tipo 4 extremamente eficiente, muito, muito eficiente, mas que vai servir para quê? Para estabilizar o processo. Então, ele vai captar a moeda e vai captar o modelo. O modelo ele vem todo furadinho, assim, né? Se você observar aqui a superfície dele, o laboratório já manda todo furadinho. Ai, gente, eu tô um pouco de alergia com esse clima aqui de Brasília. E aí, então você faz uma estalactite, olha lá, bem delgado, o mais delgado possível, com menos gesso, tudo isso para gerar o quê? Menor contração. Com menos contração, você tem também menos distorção. Então, olha,
moldagem com qualidade, gesso com qualidade, arco facial feito com calma e com qualidade. Agora, a conexão do modelo com o articulador tem que ser feita, por isso que eu não gosto de mandar para o laboratório. Claro que tem laboratórios que conseguem montar, tá, gente? Se você treinar um técnico, vai montar bem. Né? Depois, você precisa conectar a maxila na mandíbula. Então, o que a gente tem feito é, você vai pegar, olha o registro feito em silicone. Às vezes a gente corta, ele é grosso, é grosseiro. Depois a gente corta ele de um jeito que você consiga ver a face vestibular e consiga identificar que está realmente não precisa isolar, não precisa isolar, não precisa isolar. Essa base aqui, ó, é muito polida. Essa base é muito polida. E ela é extremamente expulsiva, sabe? Então você usa um gesso muito bom e tem gesso, tem exatamente, João, tem gessos fantásticos. Quanto mais, não gruda, Natália, quanto mais o gesso for melhor, tá? Esse gesso aqui, por exemplo, é um gesso especial também, o próprio particulador, que é a expansão quase zero. Então, o lance agora é o seguinte, vamos montar aqui, aí foi feito o registro, jig, a pua, e aí a gente vai estar, olha lá, segurando, estabilizando, você vai observar se está encaixado. Esse encaixe aqui, ó, essa silicona bem adaptada com os molares ali na face palatina é um sinal de que você está no caminho certo. Outra coisa que também gera muita confusão é o pino. O pino é importante, tudo é importante, galera. Quando a gente fala em precisão, tudo é importante. Esse é um dos problemas, é muito importante, porque você tem que ver o tamanho do seu jig e observar quanto esse jig está levantando a mordida. E baseado nesse tanto, você vai descontar no pino. Porque no final, ele tem que ficar assim. Olha lá, ó. Você terminou a montagem, tira tudo, o pino tem que ficar nessa posição. E o nosso pino está ali mais ou menos uns 4 milímetros acima da posição. Olha lá, ó. Essa aqui é a base aqui de 5, então está 3 milímetros acima. Então está mais aberto, né? O articulador ele fica mais aberto, porque tem um jig aqui, certo? Tira o jig, quando solta, o articulador tem que ficar paralelo. O mais paralelo possível, a base superior com a base inferior. Quanto mais paralelo possível, mais bem montado está o articulador. E aqui estão os registros. Olha lá, aqui o jig, mostrando aqui o movimento anterior e lateral. Né? Esses registros são muito interessantes, é muito legal isso. Vocês começarem a usar, vocês vão ficar apaixonados por isso, vocês vão começar a ficar loucos, querem entender qual que é a do seu paciente. E aí sim você faz a mesma coisa, estalactite inferior, né? Pegando ali o ímã, pegando no caso a tampinha, que dessa vez aqui a tampinha foi da boa, a outra era da escola, essa aqui é da Antártica. Você coloca e captura, conectando o articulador inferior com o seu registro. Então, você tendo esse tipo de situação. Essas borrachas elas vão estar fazendo pressão para que o encaixe do jig fique o mais preciso possível. Porque se ficar frouxo, se colocar de mau jeitinho, vai dar alteração. E se der alteração, a gente vai ter uma situação extremamente desfavorável, que é imprecisão. Precisamos ter tudo isso. A regra de 1,5, então, do pino, né, vai depender muito do jig. Às vezes o jig tem que ficar grande, porque é o seguinte, para eu gerar o jig anterior, às vezes eu preciso fazer ele comprido, dependendo do que eu tenho lá atrás. Se eu tiver o dente destruído, uma situação assim, eu tenho que fazer ele mais comprido, entendeu? E fazendo ele mais comprido,
ele fica mais longo. Então, não existe uma regra, existe a análise do tamanho do gig. Você olha e vê, né, o mais próximo possível, tá? Então você faz o acabamento, deixa o negócio bem acabadinho, bonitinho. Tá vendo? Não tem nenhuma, não precisa de isolante, não precisa de nada aqui, tá? E a gente termina a montagem, tira. Ah, detalhe, né? Para montar, ele tem que estar travado, sempre travado, tá? Tem que estar travado, tá bom? E depois que termina a montagem, a gente tira todos os registros, solta o pino, que é o famoso soltar o pino. Quando solta esse pino, aqui, a gente consegue ver a mordida. Então, aí, claro que nesse caso, você viu que fez o Dr. Christian, fez os acabamentos do gesso para ficar bem bonitão, né? Fez um gesso branco. Aí esse gesso branco já não precisa ser necessariamente não precisa necessariamente ser um gesso de mega power, mega, zero de expansão. Claro, quanto mais precisa, melhor. Mas é o gesso mais para estética, mais para ficar bonitinho, lisinho. Porque aquele outro toma preso, depois tomou preso, tinha tudo certo, aí você passa para esse. Porque esse gesso que vai ficar branco fora, é ele que vai dar esse acabamento aqui, olha, ao redor do encaixe magnético, que fica lisinho. Ele precisa ser assim, ele precisa moldar a base para o encaixe ficar mais preciso. É uma sacada muito inteligente esse da BioArt do encaixe magnético. Eu não sei quantos tem. Agora, nesse caso, por exemplo, quando está travado, aqui ó, está travado, né? Eu tenho um slide quente desse. Quando está travado, a gente tem essa mordida. Agora presta atenção, agora começou a brincadeira. Solta o pino, a mordida fica. Então, é isso que eu vou falar agora. Quando você solta o pino e está travado a mandíbula, aqui no caso o articulador, você vai na posição fisiológica da mandíbula, que a gente chama de BFM, posição fisiológica, ou RC, tá? Mas eu não gosto de chamar de RC, porque RC é uma posição anatômica. Por que eu não gosto? Porque às vezes, muitos pacientes têm a posição anatômica da direita alterada de relação à esquerda. Se você tirar a tomografia, se você gostar de observar a tomografia, vocês vão entender que a RC é muito complicada em termos conceituais, porque você tem uma alteração diferente dessa, você tem, às vezes, desgastes diferentes de disco, de o que for. Então, eu prefiro chamar de posição fisiológica, quer dizer, a musculatura coloca a mandíbula na posição onde ela preferiria trabalhar. E aí, quando você solta o articulador, destrava atrás, aí ele vai para MH. Então, quando você trava o articulador, você solta o pino travado, você está em RC. Você está na posição fisiológica da mandíbula ou posição ideal de trabalho. Ou seja, o ideal é o paciente ser reabilitado nessa situação, aonde, teoricamente, eu digo teoricamente porque você está fazendo os estudos com o próprio paciente, essa posição é onde a musculatura vai querer trabalhar melhor e aonde ela vai ter uma eficiência e também um trabalho muito mais interessante. Então, quando a gente observa essa paciente, ela tem, a MH dela está desse jeito. Olha lá, está tudo travado, ela tem a mandíbula toda travada, mas ela tem algum lugar. E aí que vem a grande sacada, que é o que a gente chama de efeito pé de cabra. Quem já acompanha o Clube D há mais tempo sabe que eu dei uma aula uma vez sobre o efeito pé de cabra. Né? O efeito pé de cabra nada mais é do que uma alavanca. Efeito alavanca, que é o quê? A mandíbula vem fechar. O ideal é o quê? Tocar os dentes posteriores todos juntos e anteriores ao mesmo tempo. Mas em algumas situações, quando a mandíbula vem fechando, toca primeiro no molar. E esse toque é o famoso toque prematuro. Eu detesto esse nome prematuro, porque não explica o que é. É prematuro. Toque prematuro em que sentido?
Eu não gosto muito disso, tá? Eu gosto mais de interferência na oclusão. Então, você tem uma interferência que vai gerar ou um fulcro e vai fazer esse movimento com a mandíbula, aqui para e faz isso. E aí você tem aquelas lesões incisais não cariogênicas. Ou você pode gerar isso de deslize, você bate aqui e desliza para frente, a mandíbula vai para frente, que aí você gera as famosas falsas classe 1. O paciente às vezes é classe 2, mas toca lá no molar, a mandíbula é projetada para frente, aí ele fica em classe 1, que é o caso dessa menina, dessa paciente. Ela fica em classe 1, mas quando a gente vai, trava no articulador, tá? Pois é, Alana, para ver os slides você precisa entrar na nossa plataforma, o WebEx. É lá que você vai conseguir participar, assistindo todos os slides. Dá tempo de você entrar ainda, Desoclusão, suporte@desoclusão.com.br. Lá o Dr. Christian vai te ajudar nisso. Então, assim, trava os ângulos, sim, trava todos os ângulos de Bennett e o ângulo incisal trava em 30 no incisal e Bennett de 15. É uma referência só. Às vezes a gente tem que mudar, mas pelo menos como referência inicial é isso. Então, quando a gente trava o paciente e bate o carbono dela, a gente começa a achar aonde está sendo esse toque prematuro, né? Aonde está sendo esse toque prematuro. Aí mostra, olha lá. Mostra exatamente aonde toca nesse dente. Mostra exatamente onde toca. Olha aqui no lande inferior. Olha lá onde é que toca. Olha como já tem uma faceta de desgaste desse segundo molar. Né? Olha lá. Esse caso eu trouxe aqui para vocês verem, mas eu estou tirando várias fotos hoje. Aliás, essa foto que a gente tirou foi o Dr. Christian. Vai mostrar para vocês que existe um toque posterior primeiro. E depois desse toque, a mandíbula é projetada para frente. Olha lá. Olha a faceta de desgaste que começa a ter aqui. Né? E essa é a boca da paciente no consultório. Toda fechada, classe 1. Né? Olha lá. É um ampliamento anterior. Né? É um caso que requer um estudo de ortodontia. Mas algumas situações clínicas dessa paciente, a gente consegue observar que existem falhas, né? Existe desgaste, perda de dente aqui, que realmente vão alterar. Então, é essa situação. Uma paciente que tem os dentes lindos, que chega quebrando a borda incisal, claro que tem uma classe 2.2 aí e tal, mas que a gente consiga ver, através do articulador que está aqui, por que ela já começa a ter sinais de lesões cervicais, lesões incisais não cariogênicas, porque ela tem uma báscula articular. E quando a gente faz esse ajuste na boca dela, e aí esse ajuste não é para curar nada, mas sim para mostrar para ela que existe algo errado, quando a gente faz esse ajuste, ela paciente sente um alívio que nem ela sabia que estava tendo, né, uma coisa que ia se incomodando. Então a gente tem uma situação também como essa, aí tem vários, quando a gente começa a observar a montagem articulador. Todos os casos são montados articulador do mesmo jeito, sem nenhuma alteração, caso já de reabilitação. Eu quis mostrar para vocês agora um caso de reabilitação. E esse caso me chama a atenção, tem várias lesões, vários problemas, sim, enfim, é um caso bem complexo, bem bacana, mas que me levou a um post que foi bem interessante, que é essa lesão palatina que esse paciente tem. Que é essa lesão aqui, ó. Por que o paciente tem uma lesão da palato, cara? No vestibular, tá fácil, ou seja, no vestibular, aqui é vestibular, então você toca aqui, faz isso, tem lesão na cervical. E na palatina, a mesma coisa, você toca o contrário, toca aqui na curso palatina durante o movimento de desoclusão, você vai ter um ponto aqui para lesões cervicais. Que esse ponto pode se tornar uma lesão cervical ou pode transformar isso em recessão
né, dependendo do fenótipo periodontal. Então, olha aqui, ó. Ele, quando fazia o movimento de guia para o lado direito, tocava lá do outro lado esquerdo. E quando ele fazia de guia para a direita, tocava lá naquele molar. Então, na boca, olha que coisa mais linda. Olha lá. Ele está fazendo guia para a esquerda. A mandíbula está indo para a esquerda. Mas olha quem está tocando lá atrás. Olha ali o 40... Peraí, acho que essa foto está invertida. Não, essa foto está certa. Olha lá o 46 tocando no 16. Vocês conseguem ver ali? Aquela toque palatino ali, ó. A inferior tocando no palato do superior no movimento contralateral. Você está indo para a esquerda e o toque está acontecendo na direita. E aí, olha aqui, ó. Mostrando melhor aqui, ó. Aqui, ó. Olha o toque aqui, ó. Isso aqui é um implante. Isso aqui é uma coroa de implante. E essa coroa de implante, adivinha? Vivia fraturando, vivia afrouxando. Ó, já está com sinais de desgaste. Por quê? Porque por causa desse toque aqui. Esse toque era muito prejudicial para ele. E eu só consegui identificar isso quando eu montei no articulador. Aí ele conseguiu reproduzir na boca. E a gente conseguiu justificar por que o paciente tem uma lesão desse jeito. Depois a gente fez o tratamento de reabilitação dele. Aqui já é paciente reabilitado, né? E a gente consegue ver que quando ele faz o movimento de guia agora, olha lá, guia para a esquerda, desoclui todo mundo. Aí, ó, agora não toca mais ninguém. Não toca mais ninguém. Fica aérea a mandíbula. E vai para o outro lado, guia para o outro lado, olha lá. E o bacana é que quando faz a guia, você tem o toque onde precisa. Né? E aqui foi o mockup dele. Agora, vamos lá. Mais um caso. A gente já está acabando. Olha só. Alguém consegue imaginar que esse paciente que está aí tem o 16, ou no caso 26, uma lesão periodontal tremenda? Então, quando você faz o movimento, ele paciente fazia o movimento lateral, olha o toque ali, ó. Olha o toque aqui entre o molar inferior e o molar superior. E aí, esse molar, ele tinha uma doença periodontal muito grande. Agora, vocês conseguem imaginar que esse cara aí, com essa saúde periodontal que vocês estão vendo, pelo menos a gengiva está perfeita, está linda, tinha algum problema grave, ao ponto de eu ter que extrair esse dente. E quando eu extraí, eu fiz questão de tirar foto do dente. Que é o quê? O dente, ele, sem nenhuma presença assim, de cálculos sinistros, porque justificasse esse tipo de problema. E aí, olha só, eu não sei se vocês vão conseguir enxergar bem esse vídeo, mas esse vídeo, olha lá, o cara, ele arrasta para a direita, ele vai, ó, arrasta, ó, quando ele volta lá, movimento, né? Esse movimento é extremamente nocivo, gente, aos dentes. Extremamente nocivo. O que faz com que vocês que estão aqui me assistindo comecem a observar como isso é importante. Às vezes a gente não consegue enxergar esse tipo de movimento, de situação, né, só clinicamente. A gente precisa de ter um auxílio. A gente tem que ter um auxílio. E esse auxílio, ele pode ser do articulador. Eu vou abrir um outro caso, esse caso que eu mostrei na aula passada, mas eu vou mostrar um outro caso aqui para vocês. Vou parar aqui de dar um stop aqui nesse compartilhamento aqui. E vou mostrar para vocês um caso bem legal também, que é esse caso aqui.
de... Deixa eu fechar esse outro aqui. E vou compartilhar com vocês. Cadê? Ótimo. Tá o caso do protocolo aí? Ótimo. Tudo bem aí? Meu áudio voltou? Ótimo. Bom, então olha só esse caso. Eu mostrei para vocês um caso de situação onde você tem paciente com dor dos dentes, pacientes com reabilitações severas, pacientes que têm um caso específico de, por exemplo, um molar, por exemplo. Por que paciente, a boca é perfeita, um molar só tem problema periodontal, cara? Ah, doença, aí eu escutei isso, doença periodontal tem nada a ver com oclusão. Eu concordo. Aprendam isso. Doença periodontal só existe se houver bactéria. Sem bactéria, não tem doença oclusal. Ou doença periodontal. Isso é verdade. Agora, pergunta para vocês. Por que a bactéria escolheu aquele dente? É essa a pergunta que a gente tem que saber responder. Aí entra a desoclusão. Se não tiver bactéria, não tem periodontia. Mas se não tiver alteração de desoclusão, não tem bactéria naquele lugar. Tá certo? Vou mostrar para vocês um caso de protocolo. Como que a gente faz caso de protocolo lá no consultório. O caso de protocolo, a gente pega o protocolo, tá? E faz o enceramento em cima do quê? Em cima do articulador. Se vocês olharem, isso é um enceramento em cima do articulador. Olha aqui, ó. O articulador aí, ó. Esse articulador que está aí na lousa não é o A7 Plus, o A7 normal. A única coisa ruim, a base dele é escura. Essa aqui é a base clara. Eu tenho desse lá, a base escura. Coisa ruim é que ele não tem essa travinha fácil aqui, ó. Ele tem uma bolinha do lado que trava. E não tem essa borrachinha aqui que faz o movimento de oclusão aqui, de desoclusão, que eu vou mostrar para vocês. E aí a gente faz o planejamento do articulador. E depois que funde essa barra, a gente faz o que? Olha aqui, é isso que eu queria mostrar para vocês. Ó. Monta no articulador. De novo. Monta o articulador de novo. A gente monta o articulador de novo. Por quê? Porque a gente tem a percepção, esse é o Jigpua. Vocês estão vendo aí, ó? A gente monta o arco facial novamente. A gente monta o Jigpua. Ou seja, a montagem articuladora não pode ser única, exclusiva, uma vez, acabou. Porque a gente tem que ter certeza do que a gente está posicionando. Então a gente monta para diagnóstico. Agora, monta para execução, que é o caso que vocês estão vendo. A gente parte para um tipo de tratamento que já vai aí para o CAD/CAM, que a gente transforma em ensinamento, esse ensinamento feito pela doutora Dayana, né? O modelo aí não foi feito pela gente, é um modelo um pouquinho mais bruto, mas todos estão montados em cima do articulador, em cima desse attachment interessante. E depois nós vamos substituindo esses dentes encerados, vamos escaneando, vamos desenhando dente a dente, até a gente atingir esse resultado de fresar todos os dentes no protocolo individualizados, né? Eles ficam unidos através da barra, mas eles são de cerâmica, mas individualizados. Qual seria a vantagem? A vantagem é a seguinte: se você tem uma situação onde o paciente faz um protocolo de cerâmico inteiriço, se você tem uma fratura, você está enrolado, não tem como corrigir. Não tem como corrigir, a correção complexa. Já nesse caso, os dentes são feitos de forma fresada e essa fresagem ela vai desencadear uma possibilidade de, caso haja fratura de um dente, eu possa fazer só aquele dente de novo, fresar novamente. Então, esse aqui foi todos feitos por mim, esses dentes, né, desenhado, enfim. Depois a gente desenha, manda para o laboratório fazer a gengiva de acrílico, igual de protocolo. Faz o inferior,
ajusta todas a posição de oclusão e, principalmente, os movimentos de desoclusão, sejam anteriores, sejam laterais. Né? Então, esse caso eu mostrei no Meet que a gente teve sobre SEREC, mas eu queria mostrar para vocês que a montagem articulador, ela não pode ser uma coisa estática feita de uma vez só, uma vez única, então acabou. A gente tem que imaginar que a montagem ela pode ser realizada no começo, ela pode ser realizada durante e ela pode ser realizada ao final do tratamento. Né? Como eu mostrei para vocês no caso daquele paciente, inclusive as nossas placas, né, mio-relaxantes ou placas de controle de bruxismo, né? Na verdade o bruxismo a gente controla, a gente não trata. Essas placas, elas... então o Felipe, acho que deve estar sem áudio. Essas placas, elas são extremamente importantes e são feitas sempre em cima desse tipo de montagem articulador, que é o que a gente está usando como referência. Tá? Eu vou mostrar agora o outro caso, vou voltar aqui. Apareceu outro caso para vocês? Voltou? Ótimo, então é isso aí. E como tem muita gente que não assistiu essa aula, eu vou só mostrar, só que de forma bem dinâmica, esse caso que eu mostrei na aula passada, né, onde a gente consegue identificar perfeitamente os principais pontos e a gente observa aqui sinais clássicos, sinais extremamente, pois é, deve ser internet. Bom, mas que bom que tem aqui, né? Então, me ouve aqui. Então, a gente vai observar nesse caso claramente as consequências de uma lesão, né? Aqui são lesões incisais não cariogênicas de origem do efeito pé de cabra que eu já expliquei para vocês. O efeito pé de cabra, ele gera esse movimento e esse desgaste é de pancada seca um dente no outro, por isso que vai gerando sulco. Mas isso aqui é assunto. E essa aqui também tem o que aqui? Lesões oclusais não cariogênicas, ou seja, isso aqui é por atrito, galera. É incrível isso. E como é que eu consigo identificar isso? Adivinha? Olha, eu garanto para vocês, tudo que vocês tiverem, se vocês quiserem realmente entrar para entender, para ganhar no jogo, vocês vão ter que entrar com todas as ferramentas possíveis. Então a gente tem um articulador, então vamos montar da melhor forma possível. Arco facial, ponto, 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 estabelece os pontos, trava bem e gera os modelos. Gera os modelos. Moldagem, não dá para moldar conginato de baixa categoria. Tem que usar conginato bom. Sabe? Hidrogum, 5 para cima. Então, com silicona, isso é o menos relevante. O mais relevante é você usar o material que você tenha domínio para você gerar modelos extremamente com qualidade. E dentro desse modelo, você conseguir enxergar isso aqui, ó. Esse movimento, ela não consegue fazer conscientemente. Porque, gente, imagina a força que esse movimento não precisa. Porque nós estamos trabalhando, lembra? Também acho. Você está trabalhando aqui, que aqui é articulação. E aqui a região anterior, é o lugar mais distante da articulação. Quanto mais é o efeito dobradiça-porta. Lembra do efeito dobradiça-porta? A maçaneta da porta fica o mais longe da dobradiça possível. Então, por quê? Porque quanto mais próximo da dobradiça, mais força você vai ter que exercer para fazer o mesmo movimento. Então, essa paciente, ela para fazer um movimento lateral, no caso aqui, para a esquerda, para a direita, não, para a esquerda, ela fazia muito forte isso, né? Muito forte, tinha esse contato muito forte. E esse contato gerava isso aqui, ó, a consequência aí. Então, se você tem sinais, como que você vai explicar para o paciente? Tanto que a próxima aula do decreto é você ganhar dinheiro com a desoclusão. Mas não no sentido negativo, no sentido de você criar a situação para ganhar dinheiro, mas no sentido de você conseguir enxergar mais coisas
que você normalmente não enxergaria. Enxergar situações aonde você vai ter problema, vai ter um problema muito sério se você não conseguir enxergar a situação preliminarmente. Então, ao montar o articulador, foi fundamental para eu entender como que essa paciente conseguia gerar essa lesão oclusal não cariogênica e como que eu ia, com isso, tratá-la. Como que eu vou tratar? Se eu não entendo o que está acontecendo, como que eu vou tratar? Fazer uma extração classe 1 ali vai soltar. Se fizer uma extração de IMEX, vai quebrar o dente de cima. Entende? Então, assim, agora, engraçado, você vê que essa paciente, ela teve uma lesão oclusal não cariogênica, mas ela não tem a bifração do molar e não tem recessão nos dentes posteriores. Opa! E não tem recessão. Desliga. E não tem recessão. Eu acho melhor fechar. Um pouco assim. E não tem recessão. Cariogênica. Por quê? Provavelmente, gente, provavelmente, ela foi o foco de luz. Ventou. Aqui em Brasília não chove. Hoje parece que está querendo chover. E aí ventou agora a luz, né? Essa luz aqui, que fica em cima de mim para eu ficar, né, bonitinho. Ela caiu aqui, eu levei um susto, vocês viram, né? Então, assim, esse recurso de usar articulador, eu não teria entendido o que estava acontecendo com ela. Provavelmente eu teria indicado um tratamento menos certo para ela. Por isso que é importante a gente ter o articulador, porque com ele a gente vai estar aprendendo a diagnosticar situações que a gente enxerga as consequências, mas não consegue ver como que isso é gerado. E eu acho que eu vou ajudar nisso. Né? Além do mais, ele vai ajudar principalmente para planejar o caso. E esse caso, eu planejo sempre com um enceramento, aí vem aí a aula de enceramento fantástico da Tininha, né? A Tininha é uma professora extremamente conhecida, muito competente, né? Tem uma galera dela que está aqui. A gente aqui em Brasília tem uma colega nossa também que dá aula muito sobre isso, a professora Andréia também. E a gente, isso é importante, porque eu falo sempre, se você quer ser informado, se você quer, eu mandei, viu? Mandei um e-mail, deve estar na sua caixa aí, Gabriel. Se você tem mão para encerar, você vai ter mão para fazer. Agora, a ordem de enceramento, normalmente o que a gente faz? A gente segue o enceramento. Primeiro, o enceramento inferior. Sempre segundo os caninos. A Larissa está aí, fez o curso comigo do professor Bernardo. Ele fala muito sobre isso, né? Vamos primeiro começar pelos caninos. E é o que a gente sugere também. Né? Esse enceramento também, sempre feito pela da doutora Dayana. Eu te mando de novo se você quiser, Gabriel. A Dayana, que está online, eu acho que ela está online aí, ela, para vocês, eu falei da aula passada, vou repetir, mas só para vocês saberem, ela apesar de pouco tempo de formado que ela tem, ela encera muito bem, ela entende disso, planejamento, e isso faz dela um diferencial muito grande. Então, para quem está me ouvindo, que é recém-formado, eu sugiro, pratique encenamento. Faça um bom curso de encenamento e pratique. E se você praticar o encenamento seguindo os princípios da oclusão, você vai entender que a primeira coisa que se encera são os caninos inferiores, depois os caninos superiores, e aí vai na ordem que a gente preconiza já, né, depois de fazer diversas palestras, cursos com os grandes mestres do assunto. Para você atingir um resultado como esse, né, estético, aí feito no SEREC, né, que a gente faz muito SEREC, vocês viram aí na aula passada. Mas como eu gosto de dizer, essa é a foto da lente palatina, né? Nós fizemos a primeira relato aqui de lente palatina. A gente trabalha muito com o lado palatino. Então, essa é a foto que você tem que ver. Essa aí é a foto mais linda do caso.
mostrando todo o engrenamento dos dentes anteriores, vai arrastar para a direita, já está tocando no canino, não pode ter, gente, qualquer brecha que você tiver no canino, opa, luz de novo, obrigado. Gente, eu tenho aqui uma contra-regra incrível. Então, quando você tem um toque, um canino um pouquinho distante do outro, cara, presta atenção. Uma coisa muito importante. Se você tem um canino que está longe do outro, 1 milímetro, 1 milímetro, você até tocar aqui, ó, o canino está andando, tá? Para a direita. Até tocar aqui, alguém está tocando. E é isso que mata, às vezes, em alguns casos. Você faz o implante, perde. Você faz o enxerto, perde. Você faz um canal, perde. Chega o paciente com o premolar quebrado, fraturado. Ótimo, vamos fazer implante. Beleza, mas vamos entender por que fraturou. Provavelmente, é esse que é o grande problema. Se você tem uma distância entre os caninos, se isso aqui não está seguindo esse contato aqui, ó, quando você tiver encostado, se tiver a distância, o canino inferior, o canino superior, ele vai arrastar. Enquanto aqui não encostar, alguém vai fazer um movimento. Alguém está fazendo um toque. Alguém está sofrendo uma força lateral que era para o canino estar tocando. A mesma coisa acontece com o dente anterior. Se você tem o dente anterior e você tem o dente inferior longe do dente anterior, esse dente inferior, até chegar aqui, ó, daqui até aqui, ó, cara, alguém está sendo arrastado lá atrás. Alguém está sendo arrastado lá atrás. Então, é esse tipo de entendimento que vocês, que são os meus alunos do Clube D, vocês precisam já ter dentro do dia a dia de vocês. Tá? E para finalizar, né, aqui está o caso, eu até posto essa foto aqui, ó. O pessoal mostra essas fotos, mordendo kiwi, mordendo, sei lá, tanta coisa que o povo morde para tirar foto, que eu acho legal, tá? Mas a foto que tinha que mostrar era essa. Ah, reabilitei. Mostra essa foto aí. Deixa eu ver essa foto aqui. Faz essa foto. Deixa eu ver os toques anteriores. Porque se tiver uma distância, vai saber. Vai dar problema. A mandíbula acelera. A mandíbula acelera para entrar. E essa aceleração gera problema. Então, assim, com esse tipo de caso, a gente termina, ó, guia anterior, guia canina para o outro lado, né? Mais uma vez, aqui para vocês que estão ouvindo, eu falei no começo da aula, eu vou falar de novo. O curso do Arbex já está rolando. E eu estou lutando para a gente ter uma condição especial para os alunos do Clube D. Eu vou estar mandando e-mail para vocês. Atenção, vocês aí, todo mundo que quiser fazer o curso do Arbex, tá? Do Arbex Filho, professor Arbex Filho. Se você quiser fazer esse curso, que eu acho que deve ser feito, é um curso extremamente de alto padrão. Eu vou estar mandando e-mail falando sobre isso já, tá? Então, estou tentando. Estou vendo o que eles vão me propor. Outro curso também importante que eu quero falar para vocês, de um cara que eu sou muito fã, doutor Gustavo Vernaz, uma pessoa incrível. Também recomendo muito. Eu recomendo muito mesmo que vocês façam esse curso em São Paulo, com a visão digital. Eu trabalho muito com odontologia digital, adoro odontologia digital, então também. E também, não posso deixar de falar, o professor Aníbal Alonso, ele também, que é o pai dessa estudo da desoclusão, vou dizer assim. O pai não, no caso dele, ele é o bisavô, né? Que eu sou o neto, estava fazendo as contas com o Gustavo Bernardo. O Gustavo, o pai, o Palmieri é o filho e eu sou o neto. Mas o fato é que são cursos extremamente importantes que eu acho que vocês podem fazer. Perguntar de curso de encerramento. Pois é. Me falaram que eu sou o neto. Fique conectado.
nossas plataformas, os nossos e-mails, tá? Ah, pois é. E aí, opa, então a gente já se conta lá então, né? E eu vou sortear. Bom, antes de sortear, eu quero finalizar a parte da aula. Realmente, concluindo, eu queria muito que vocês entendessem que o articulador, ele não foi feito só para enviar trabalhos para o laboratório. Ele não foi feito só para o laboratório desenhar as peças cerâmicas lindas, maravilhosas aqui. Ele foi feito para que você consiga enxergar as interferências de longe, que é o nosso capítulo 5, nosso livro. Então, olha, a boca dela em RC, você tem esse tipo de situação. Quando você solta aqui a trava, solta a trava, você vai, olha o que acontece com ela, Consegue ver? E isso vai explicar, por exemplo, um dos porquês que ela tem essas lesões aqui. Lesões incisais, não cariogênicas, ou seja, vai criando aquele sulco, já reparou? Não é porque se você tivesse atrito, fica liso. Tanto que a gente tem aqui atrás o ponto de contato que faz isso, vai ficando liso, porque ele esfrega. Agora, se bate, ele vai ficando sulcado. Bom, gente, eu queria concluir desse jeito. Eu queria agradecer a todas as pessoas que estiveram online no Webex, todas as pessoas que estiveram online aqui no Instagram, tentando acompanhar um pouco sem entender, porque se tiver só no Instagram não está entendendo porque não está aparecendo nos slides. E agradecer que vocês estão aqui comigo. Eu vou me despedir aqui do Instagram e falar que fiquem conectados aí para os próximos Clube de Class. O próximo Clube de Class vai ser bem legal. E eu vou encerrar aqui a transmissão do Clube de Class. Muito obrigado. E vou passar agora para vocês que estão aqui no Webex, né? A seguinte coisa. Primeiro, eu quero fazer esse sorteiozinho, né? De um carregador desse, uma fonte dessa aqui. Olha que legal. Obrigado, Giovana. A gente sempre procura fazer as segundas-feiras. Vou fazer bem rápido, não saiam daí. Eu vou fazer esse sorteio rapidinho. Olha só, é bem legal o sorteio. Eu entro aqui, Nós somos quantos? Quantos online agora? 1, 2, 3. 46 estão online agora. Então eu vou colocar aqui 46. Eu vou parar de transmitir aqui. Eu vou compartilhar com vocês a página aqui do sorteio. Vocês estão vendo aí? Apareceu o sorteador? Vou sortear um número de 1 a 46, certo? E aí nós vamos ver quem vai ganhar esse nosso carregador, uma bateria extra para poder estar sempre online. Atenção, vamos ver. E o número é o número 6. Então tem a Alana, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Muito bem, Andréia. Você está aí, Andréia? Você ganhou o nosso carregador. Preciso que você depois me mande um e-mail com seus dados, com todos os dados que você puder, para eu poder estar te mandando isso para onde você morar, né? Espero que o Correios consiga entregar, né? Porque... Tá bom, gente? Eu vou abrir agora para vocês, alguém que quiser compartilhar alguma coisa, tirar alguma dúvida, quiser falar, né? Aí depois eu quero uma fotinha dessa, viu, André? Meus amigos que estão junto comigo, sempre mostrando aqui os nossos, né? Nosso carregadorzinho. E aí, bom, eu vou facultar aqui para fazer pergunta. Eu sei que muita gente gosta de fazer pergunta pelo chat.
Mas eu sou o André. Ah, oi André, tudo bem? Que bom, você que ganhou, André. Depois você manda o nosso e-mail, pode ser o suporte, @desoclusão, os seus dados, tá, André? Tipo, nome, endereço, CEP, essas coisas assim que a gente vai mandar para você. Vou ter o maior prazer de mandar para você. Olha, acabei de ver o seguinte: alguém mais quer participar desse sorteio? Alguém quer ganhar esse carregador? Vamos logo para as perguntas. Vamos lá. Existe algum caso que você deixa a desoclusão em grupo? Rodolfo, obrigado, Aline, pela agradecendo. Você quer? Vamos sortear mais um, então. 3 pessoas querem ser mais um sorteio desse. Eu também quero sortear mais um para vocês. Eu vou fazer o mesmo sorteador. Vamos lá, sorteador. Cadê o sorteador? Peraí. Então tá bom, vou fazer mais um. Somos 46 ainda? 40? 41. Ótimo. Então vamos ver. Atenção. Vamos ver, Elisângela. Elisângela que quer. Vou apertar o botão. Lá foi 38. 38? Se nós somos 41, então eu. Opa, voltei. Quem ganhou aqui foi agora o outro carregador. Ô, Elisângela, não foi você, foi a Silvana. 38. Tá? Então pronto. Então, Silvana ganhou um. Vamos lá, galera. Vamos fazer as perguntas. Eu quero alguém quer fazer uma pergunta para mim através de vídeo que eu quero. Quem foi que eu quero? Silvana. Silvana, você quer fazer a pergunta? Alguém quer fazer? A Silvana acabou ganhando. Ela falou que queria ganhar o carregador, ganhou, né? Gente, agora eu quero ouvir vocês. Silvana, você ganhou. Você era 48, você ganhou. Parabéns. Pô, Jorge, né? Tá. O Rodolfo perguntou quando que a gente usa oclusão em grupo, gente. Uma excelente pergunta, Rodolfo. Parabéns. Em situações de prótese total. Prótese total e PPRs, aí vai depender do tipo de PPR que o paciente tiver, usa desoclusão em grupo, tá? Pacientes que têm reabilitação, pacientes que vão ser feitos reabilitação, pacientes que têm dentes, pacientes que têm situações mais nesse sentido, a gente nunca deixa em desoclusão em grupo. Nunca. Em hipótese alguma. A desoclusão em grupo só vai acontecer quando o paciente usa dentadura por um motivo muito simples. Que se você colocar aqui, no canino, vai soltar lá atrás. Não é nem agora, se for protocolo, guia. Tem que ter função no canino e função guia. Meu dente de protocolo vive quebrando. Pode ter certeza, está fora de função. Tem as guias não estão funcionando corretamente. Tá, Rodolfo? Imagina, estou aqui para isso. Gente, a gente tem mais 10 minutos. Alguém quer fazer uma pergunta? Eu vou liberar o áudio. Eu quero o áudio ou o vídeo. Se for o vídeo, vai ser mais legal ainda. Ninguém? Vai ser sempre segunda, Fábio? Vai, eu vou tentar fazer sempre segunda. A gente tem reunião segunda, que segunda-feira tem menos concorrência, né? Tem como assistir a aula novamente pela internet? Tem. Eu vou depois mandar. Né? Eu vou depois mandar a aula. Eu sempre gravo, deixo no desoclusão.com.br, né? Vamos lá. A lesão, a abstração no canino. Tá. Ok. Muito bem. Vamos lá. Excelente pergunta. Olha, eu vou te dizer o seguinte. Eu te garanto. Tá aparecendo um canino aí?
Bom, primeiro eu vou responder aqui do Rodolfo. É assim, Rodolfo, toda vez que você tem um canino, toda vez que você tem um canino, tá? E esse canino tem uma lesão cervical desse tamanho, eu posso te garantir que 90% desses caninos tem toque anterior. Assim, ó, canino, premolar. A guia anterior não funciona. Então, quando você arrasta para frente, o premolar toca no canino. O premolar toca no canino. E esse canino tem essa bifurcação. Porque o canino ele foi desenhado para sofrer forças nesse sentido. No sentido de fora para dentro. De fora para dentro. Palatino, cervical. Cérvico, incisal. Esse movimento aqui, o canino, não tem a bifração em canino. Não existe bifração em canino. Nem em premolar quando está no lugar de canino. Agora, você pega esse mesmo canino, põe ele para saber a força lateral aqui, ó. Olha esse paciente, ele não tem guia anterior. Esse paciente ele faz guia no canino. Então, muitos, ou então toque oclusal mesmo. Fechou, o premolar bate de topo no canino. Vai ter lesão também. Sabe, você não vai ter lesão cervical em canino se você tiver ele em função canina. Não vai ter. Felipe, e quando o paciente PT superior e PPR inferior? Então, Felipe, assim, aí vai depender, no geral, tá? Porque quando você tem PPR e total, você tem coisas móveis. Quando tem coisas móveis em jogo, você tem uma situação onde você vai precisar ter um certo cuidado aí, porque dificilmente você vai ter estabilidade. O problema é a estabilidade, entendeu? Então você tem que deixar a dentadura estável. Se você deixar um toque muito lateral, vai desencostar aqui. É simples de entender isso, não tem muito segredo. Então, coisas móveis você vai ter que tratar de forma diferente. Tá certo? Vamos lá, Pablo, Rafaela, Rodolfo já falou, Silvana, Sônia. A Sônia da outra vez perguntou, Sônia, não foi? Dessa vez você está tímido? Da outra vez você perguntou no áudio, não foi? Mariane, o Linus está aí também. Kelly, João. E aí? Quem mais quer perguntar alguma coisa? A gente tem mais 5 minutos. Deixa eu ver uma pergunta que ficou para trás. Gabriel. Vamos lá. Às vezes, ao usar o arco facial, quando o paciente solta o garfo, o arco baixa e solta dos dentes. O erro está no aperto da gengiva? Não, é porque o paciente tem que segurar. Não é, se solta e cai tudo, não é um erro. O paciente está segurando aqui, ó, o arco facial. E aí você solta, não quer dizer que está errado. Às vezes pode ser que aqui escorregue a pele, ó, a pele escorregue. Isso é errado, às vezes fica fixo. Né? Nesse caso aqui, ó, eu tive que usar um apoio aqui para... às vezes eu faço isso, ó, aqui nesse modelo do meu livro, ó, eu coloquei um complemento inferior com a mesma silicona para morder e segurar mordendo, usar a mão. Então você coloca a silicone em cima e põe um pouco embaixo. Depois você vai de cima, acerta, certinho. Depois põe uma outra em qualquer posição e aí morde só para estabilizar o garfo. Né? Entendeu? O naso, sempre, você tem que ter os 6 pontos. Um ponto é o naso, outro ponto auricular, outro ponto para a boca. Os 3 pontos você tem referência de estudo. Tá? Entendeu? A distância tem que usar, você utiliza a média. A gente sempre utiliza aqui a média. Tá? Mas tanto é que esse da classe Plus,
ele nem tem essa regulagem. Ele nem regula o médio, o longo e curto. Porque eles viram que isso você consegue compensar no ângulo. Isso aqui se compensa no ângulo, se você quiser. Entendeu? Então não precisa ter um negócio médio. Né? Você pode ter o negócio padrão e mudar o ângulo. É mais ou menos isso. Obrigado, Deus. Que bom que você... Galera, 2 minutos. Eu só vou responder agora se for muito de áudio. João Lira, já. Condicionamento, ó, tem. Fábio, então vou liberar o som, Fábio. Da Tininha, aqui ó, chama Tininha. E aqui em Brasília tem uma que chama Andréa. Aí você tem esses dois, você tem também o outro também, que fez o curso, né? Qual é o nome dele? O Ivan. Você procura aí. A Tininha, ela é muito legal também. Todos os três são bons, né? Mas assim, na verdade, curso de treinamento, vocês fazerem. O Fábio tá falando alguma coisa? Eu não estou tendo o áudio dele aqui. Fábio, você está falando alguma coisa? Oi, tá me ouvindo? Fábio, você pediu o áudio, você quer falar alguma coisa? Todos esses cursos todos esses cursos de encerramento, é o seguinte, existem várias técnicas. Por acréscimo, por regressão, técnica por incremento, técnica, enfim, 1000 técnicas. Eu sugiro você fazer o máximo de curso, viu, Angélica? Faz um, aprende aquele, faz outro, aprende aquele, porque se é regressivo, se é progressivo, você pode ter uma diferença. Entendeu? Às vezes você se adapta melhor com uma técnica. Eu fiz uns 8 cursos de ensinamentos e eu me adaptei mais com o do Ivan, né, de regressivo. Mas isso não quer dizer que é a melhor técnica. Tá bom? Tudo bem? Fábio, você pediu ou é impressão minha? Não, pediu. Posso falar? Mas eu não estou ouvindo ele, engraçado. Pode falar, Fábio. Tá. Na verdade, sim, pacientes jovens, eu percebo que... Peraí que eu vou pegar aqui o áudio aqui, que eu estou sem retorno. Tá. Pode falar. Beleza. Eu percebo que, assim, pacientes jovens é um pouco mais fácil de tanto fazer o registro oclusal como fazer essa montagem articulador. Quando o paciente mais velho, principalmente mordida topo a topo, um paciente mais braque, com uma musculatura mais forte, eu encontro uma dificuldade muito grande. Você tem alguma sugestão para reprogramar? Não sei o termo que você usa melhor aí, mas para esses casos... Você entendi. Só fazer uma pergunta. Você tem dificuldade de montar o ar facial, de montar o registro. O que você sente dificuldade? No registro do paciente. O registro, ótimo. Então vamos lá. Eu vou tirar o seu áudio aqui. Se você quiser falar mais uma coisa, você avisa, tá? Porque eu tiro, porque senão de repente... Ótimo, beleza. Bom, é o seguinte. Quando o paciente é braque, quando você coloca o G e a pua, se você estiver registrando com G de pua, e você observa que ele não faz os movimentos, tem muita dificuldade, né? Eu recomendo você usar um negócio chamado desprogramador, né? Que é um front platô, né? Um front platô. O que é um front platô, Fábio? É um plaquinha de acrílico. Lembra a placa de Howley? Só que aí o cara fica mordendo só o dente anterior. O cara meio de topo vai fazer um pegando, vai cobrir o dente anterior, e aí vai fazer o movimento anterior. Ele vai ter que gerar esse tipo de situação. Eu tenho muitos casos assim. Esse caso aqui, ó,
Esse caso aqui, por exemplo, ó, é um caso muito parecido com o que você está falando. Assim, eu, paciente de idade, sou, olha o tamanho do incisivo dele, né? Milímetros, o tamanho que ficou no final, o incisivo central dele, né? Tudo seguindo a pele, né? Então, você tem um caso, sim, é um pouco do que você está falando. Ah, boa pergunta. Quando o paciente está com imunidade, a gente pode. A recomendação é deixar 3 dias, tá? 3 dias com o Flonplaton. O que eu vejo, o que a gente tem feito, raramente eu uso o Flonplaton. O que eu uso é o Gig. Eu uso o Gig e o Pua desse jeito aqui, ó. Gig e Pua, olha. Quer ver? Eu vou mostrar naquele caso ali, ó. Que é o outro caso aqui. Que fica mais evidente. O Gig. Ó, é assim, ó. Eu gosto de usar esse Gig e Pua aqui, ó. Então, quando você usa esse Gig e Pua aqui, ó. Vê se está aparecendo esse aqui, ó. Tá vendo esse aí? Dá para ver aí o protocolo? Tá aparecendo no protocolo? Tá aparecendo na aula do protocolo? Tá. Então tá. É isso aí. Então, quando você tem esse Zigpua, Fábio, exagerado, o segredo de você fazer um Zigpua para fazer um registro bom, aí você compensa do pino depois, entendeu? O pino é 3 milímetros. O lance é você afastar os dentes posteriores. E o importante é o platô ficar largo, que ele possa fazer os movimentos direito e esquerda sem sair do platô. Se você faz um platô rasinho, ele vai aqui, ó, o platô rasinho, ele tá aqui, morde, arrasta para a direita, aí ele passa. Então tem que fazer um platô mais largo. Num curso que a gente vai dar, eu vou ensinar como fazer esse platô bem facinho. Mas é muito fácil entender, é um platô que você tem a distância aqui, mordeu aqui, arrasta para o lado, arrasta para o outro. A Angélica está falando do dispositivo de Zanata. É muito bom, sim. Muito bom, sim. Ele é já pronto. Você só faz encaixar e encaixar o Zanata. A única coisa que eu acho que o Zanata às vezes pode ficar um pouco grosso. Toda vez que fica muito grosso, vai ficar grosso, não tem problema. Você pensa no pino, no articulador. Entendeu, Fábio? Então, assim, a minha recomendação para você talvez seja exagerar no gig, pua. O gig é um platôzão, ele tem que deixar o movimento, todo o movimento lateral anterior tem que acontecer nele. Se você viu que o paciente está fazendo o movimento anterior e está passando do gig, ou faz ou fazer mais longo. É a minha recomendação. Fábio, eu tenho certeza que se você fizer desse jeito, você vai ter cortando um pouco, mas depois veja a gravação por detalhes. Não pro direito. Ah, que pena. Mas o lance é o gig. O gig, boa, exagerado, ó. Gig, assim, ó. Eu vou escrever aqui para você, ó. Gig, boa, exagerado. Bem desarcado. Ok? Eu sei, mas ok. Beleza. Bom, ok, aqui quem mandou, a Aline. Professor, a oclusão bilateral balanceada da toque posterior lateral utilizando não, utilize para não, pacientes dentados, pacientes fixos, você vai usar ali só desoclusão anterior canina, nunca grupo, nunca mutuamente protegida. Mutuamente protegida é o que dá a lesão dos dentes de panseio. Nunca protegida em dentes, nem com dentes fixos, com reabilitação, com implante, protocolo. Não faz isso. Você vai fazer mutuamente protegida quando você tem prótese total e PPR, ou seja, que são coisas moles, né? Tudo bem, não tem problema, por isso que você está aqui mesmo, Aline. A ideia é essa, só estou explicando para você não fazer isso, não imaginar isso, você resolver essa questão dessa forma. Você vai resolver essa questão de outra forma.
Tá legal? Gente, nosso tempo já esgotou. Eu agradeço a todos vocês. Alguém mais tem alguma pergunta no áudio? Se eu responder, se for no áudio. Né? As pessoas ficam com vergonha. Eu vou agradecer a todos vocês. Eu queria realmente agradecer vocês e dizer que o próximo, vamos pôr para quebrar, vai ser muito legal. Provavelmente na segunda-feira que vem, tá? Esse mesmo horário. E então eu vou mais uma vez agradecer vocês, agradecer todos vocês que estão aqui, dizer que está sendo um prazer estar aqui com vocês, né, uma das noites de segunda-feira. E me coloco à disposição, tá bom? Para quem tiver qualquer tipo de dúvida, para a gente